E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Duda Falcão, estamos no canal Odisseia de Literatura Fantástica e hoje eu converso aqui com meu grande amigo Arthur Vecchi. E aí, Arthur, tudo bem? Tudo bem, Duda? Tudo bem, pessoal? É um prazer muito grande estar aqui nesse canal da Odisseia de Literatura Fantástica. Para mim é uma satisfação muito grande estar podendo conversar contigo e falar de literatura fantástica, que é uma das minhas paixões, sabe? Pô, o Arthur já é há alguns anos meu amigo, a gente se conheceu numa, numa festinha para jogos feita pelo nosso amigo Christopher Castensmith. Ele convidou diversos amigos para a gente jogar RPG, jogos de tabuleiro, e aí nesse dia eu encontrei o Arthur lá e a gente ficou conversando sobre literatura e tal. E eis que, logo em seguida, né, eu sendo um dos organizadores da Odisseia de Literatura Fantástica, convidei o Arthur para ser um dos organizadores também do evento. E gostaria de saber de ti, Arthur, o que tu acha aí da Odisseia de Literatura Fantástica? Como é que foi para ti aí participar assim, na Primeiro, organização do Duda, evento? você já errou num fato aí. Eu vou ter que corrigir o nosso anfitrião, que na verdade você não vai lembrar, mas a minha história com a Odisseia contigo é até anterior a esse encontro de jogos que houve, né? Porque eu já estava com um desejo de montar a editora. E depois que eu fui numa Odisseia de Literatura Fantástica, a segunda Odisseia de Literatura Fantástica, eu fui convidado para a festa que tem depois. Que foi no CTG Olha, cara. Gaúcho, ainda por cima. Sim, me Aquela mesa lembro, é cheia de verdade, cara, é autores, verdade. cheia de autores e editores e tudo. Eu já estava com vontade de editar, e aí encontrei você lá, mas você já estava com um pouquinho mais de álcool É, tinha tomado uma na cerveja, é mente, verdade. já tinha rolado uma cervejinha, e aí eu vi lá, pô, um monte de editor, um monte de autor, eu falei, poxa, mas se esse pessoal aí tá fazendo, mesmo com as editoras pequenas, por que eu tô com essa vontade, não vou fazer também? Então, aí da Odisseia de Literatura Fantástica, e é o encontro de noite, eu encontrei outros editores produzindo, fazendo, conversando, falou, pô, eu quero estar aí, achei minha praia, é aqui que eu quero estar, sabe? E aí, a partir disso, acendeu a chama de vez, a gente abriu a VEC Editora, foi praticamente, acho que no mesmo ano, né? Foi em abril a Odisseia de Literatura Fantástica, a VEC oficialmente lançou seu primeiro livro, acho que ou foi em julho, ou foi no início do ano seguinte, agora não lembro de certinho as datas, né? Mas foi depois da segunda Odisseia, que aí a gente abriu a VEC Editora e seguimos produzindo hoje até livros de literatura fantástica. Estamos chegando, passando do livro 70 já em 6 anos Puxa, de cara, que existência. maravilha. Nossa, pô, mas a gente fez uma amizade tão legal que, bom, eu e o César Sim, Alcázar éramos, né, editores da Argonautas Editora ainda naquela época. E claro, depois a gente se conheceu, ainda continuamos, a Argonautas continuou produzindo alguns livros, mas aos poucos, tanto eu quanto o César fomos migrando para a VEC Editora. A VEC Editora foi recebendo os nossos trabalhos de autores e os trabalhos que a gente começou a editar também. Então, assim, essa amizade realmente foi muito importante assim para sim. mim, acredito que para o César também e para o Arthur, né? E que bom que tu me lembrou daquela noite, Arthur. Não que eu tivesse me esquecido, mas eu troquei, eu acho, as sequências da história. E olha que eu sou um cara da história, né? Me formei em história, mas às vezes memória eu preciso lá pegar o livro e ler de novo para me lembrar bem É, dos é a idade, Duda, é a acontecimentos. idade. É a idade. Ó, a barba tá Não, ficando cada vez mais branca. por isso que eu nem faço, deixa mais a minha crescer. O que eu estava comentando, que inclusive vocês, além de serem autores da casa, né, da VEC, os dois atualmente são editores da casa também. Né? Tanto você quanto o César não deixaram de ser editores. Né? Você tem o selo Multiverso Pulp e teremos algumas outras novidades para esse ano também. E o César também tem o selo Safra Vermelha, que inclusive chegou hoje o novo livro do selo Safra Ah, Vermelha, mostra aí que para é um nós. que é Tá um com de ele aí? clássicos do Robert Howard, contos de detetive do Robert Howard. Então, para quem só conhece Conan dele, agora vai ter a chance de conhecer os contos de detetive. Lógico, são contos que o detetive mata os bandidos na base da machadada, mas
né? São os detetives meio bárbaros, né? Mas então nós estamos trazendo material do Howard que não é o clássico de fantasia dele, né? Para o Não, pessoal muito conhecer. legal, porque o Howard ele é um cara que escreveu assim de tudo, né, para as revistas pulp. Inclusive eu que tenho o Estranho Oeste, Ken Blackmore, que tu publicou aí pela VEC, né, Sim, o Howard, ele escreveu o Estranho Oeste, né, o Weird Western. sim, Ele acabou também sendo uma inspiração para o meu livro, né, e tanto, né, que ele tem outros personagens, como, por exemplo, Solomon Kane, né, meu personagem é Kane Black Moon. Então esse é um sim. autor que foi muito marcante para a literatura pulp e eu É, fico super contente de estar vendo esse livro ter chegado aí e tô É, louco para ler. e vai ter, e vai ter uma retomada do Howard, porque o Pipoca Nankin tá Eu lançando vi. o Bram McMurphy e vai lançando que vem o Solomon Kane novamente. Uhum. Né? A Clock Tower lançou agora o livro, tá lançando, não sei se saiu no Catarse ainda ou já saiu, das contas de Estranho Oeste do Howard. E fora isso, Duda, pela receptividade que nós tivemos de trazer um título do Howard, que não é o de Conan, né, o de Uhum. fantasia, nós vamos ampliar a nossa linha do Howard esse ano. A VEC vai investir um pouco mais em Howard. Então nós teremos aí mais duas linhas do Howard que nós vamos lançar esse ano. Uma dos personagens históricos, né? Uhum. Então nós vamos trazer os contos com personagens cruzados, piratas do Howard Show. também, né? Lançamos o de detetive, agora vai ter uma série do Howard mesmo, né? Uhum. Com os contos vamos dizer, caixas históricos, né? Que são tem os de cruzado, que acompanha a gente um Conan usando armadura, os de pirata e por aí vamos, né? E Uhum. fora isso, nós já tínhamos o autor da casa, o autor espanhol, que é o Rodolfo Martinez, nós Uhum. estávamos publicando as crônicas as Sherlockianas dele, o ciclo Sherlockiano dele. Que inclusive já estamos traduzindo o segundo livro, que é As Pegadas do Poeta. No caso do poeta, é o poeta louco que escreveu o Necronomicon, que junta Sherlock Holmes e Lovecraft, nessa série que é Os Arquivos Perdidos de Sherlock Holmes. E esse mesmo autor, o Rodolfo Martinez, que é um dos principais autores de ficção científica espanhóis, ele fez um livro chamado A Canção de Belit. Que quando você pega o conto do Howard, da Rainha da Costa Negra, você tem o início do relacionamento do Conan com a Belit, né? Uhum. E depois vai dar um pulo de 3 anos e vai ter a morte da Belit no final. Desculpa se eu tô dando spoiler, mas a conta acaba com a morte da Belit. Né? Já tem alguns anos, eu espero que não seja spoiler, né, pro pessoal. E não conta o que aconteceu nesses 3 anos que o Conan viveu com a Belit, né, como pirata, não é? Na Tigresa, né? Então o autor completou essa lacuna. Então Uhum. ele fez 500 páginas que nós vamos lançar em 4 livros, né? Contando as aventuras do Conan com a Belit, o que aconteceu nesses 3 anos de aventuras do Conan no mar, sabe? Maravilha, grande ideia, cara. Tô Então, aguardando por tudo isso aí. então teremos também, então esse ano vai ser um ano, já estamos traduzindo os 2 livros, né? Tanto o de Sherlock, do Rodolfo Uhum. Martinez, quanto de A Canção de Belit, já estamos com a tradutora trabalhando nele, com ilustrador já contratado para as capas, e como também já estamos traduzindo os outros contos do Howard de fantasia dele, de histórica, né? Mas fantasia Uhum. histórica e não fantasia pura, sabe? E esse ano, Arthur, o que está vindo aí de autores nacionais para nós? Olha, esse ano é um ano da VEC que a gente vai estar praticamente mantendo muitos dos nossos autores, né? A gente já está chegando a um ponto que só a produção da casa já preenche tudo que a gente pode produzir, né? Provavelmente teremos o novo livro do Duda Falcão, não sei se você conhece, né? Me disseram que é Conheço um de pouco. horror, me disseram que é de horror cósmico, mas não sei bem ainda. Ele não me mandou o original ainda para avaliar, Vai né? chegar, vai chegar. Vai chegar. Temos também na parte de horror, né? Vamos começar pelo horror. Temos também o Contos do Oscar Nestareis. Vamos lançar o Oscar Nestareis. Temos outros livros de contos, temos livros de romances mesmo, de horror. Temos um novo livro da Cláudia Lemes, que é um slash. É bem interessante. Vai contar a perseguição de uma detetive a um serial killer que imita cenas de filmes slash dos anos 80, filmes de terror dos anos 80.
né? Então vai ser um livro com bastante referência aos filmes de terror, né? Que a gente assistiu na nossa juventude, né? Então vai ser bem legal esse livro da Cláudia Lemes, né? Teremos aí outras coisas bem bacanas que nós estamos trabalhando, né? Provavelmente esses livros de contos desses autores nacionais talvez ganhem uma coleção ou não, ainda estamos pensando nisso, né? E isso em horror. Em fantasia, já tá certo o livro do Felipe Alencar, que é um autor gaúcho, que já tinha lançado o Independente Os Mestres das Cordas, e vamos lançar o Lua Rubra dele, que é no novo universo dele de fantasia, que vão ter alguns romances ambientados nesse universo. Né? Do André Cordenonce deve estar saindo as continuações de Sherlock os Aventureiros, La Dame Chevalier, e também vamos começar uma série nova dele, um pouco mais moderna, mais pulp, que é a Sociedade do Olho do Corvo, onde que ele vai ter uns caçadores de criaturas sobrenaturais nos Estados Unidos dos anos 30. Né? Então, e aí vai ter uma série de personagens que vão ser liderados por um ex-padre, né? Que vai ser virou um caçador de demônios e a nova aquisição dessa sociedade do Olho do Corvo. Né? Então, o primeiro livro vai ser As Crias de Astur, que está chegando diagramado essa semana para gente, As Crias de Astur. Pelo nome você já viu que tem alguma referência aos mitos de Lovecraft, né, nesse livro, então ele vai ter uma pegada um pouco diferente, enquanto o Sherlock Holmes, o Sherlock das Aventuras era um livro juvenil, o André tinha que se cuidar nos termos, nesse daí o personagem é mais desbocado, né? Então, ele falou que quis escrever isso para fugir um pouco daqueles pudores que ele tinha que ter quando escrevia literatura juvenil. Dele também, com a Nikele Onésio, vai sair o Guanabara Real 2, o Covil do Demônio. Já estamos com a capa feita, já estamos com o texto praticamente encerrado, os autores estão fazendo a última revisão. Né? Teremos também mais livros do Safra Vermelha, né? Com certeza um do autor Rodolfo Santulo, que está na tradução, já está na revisão da tradução, que é o Luzes de Neon, e também teremos aí pela frente outros livros do selo Safra Vermelha, não só clássicos, como também autores modernos. Né? Isso está por conta do César. Eu sei que tinha uma antologia que ele estava terminando de chamar mais uma autora para completar o cast, já tinha alguns contos selecionados, já estava só pedindo mais um ou dois contos para algumas autoras. Eu acredito que vai ser só com mulheres essa antologia. Né? Então, que ele estava esperando, estava faltando um ou dois contos para a gente começar a trabalhar na capa e etc. Mas o Safra Vermelha, pelo menos, vai ter mais uns 2 lançamentos esse ano. Né? O da Nikellen, teremos com certeza o Guanabara Real 2, né? Da Nikellen, o Guanabara Real 2. E teremos também mais um livro da série dela, Fantástico Contos, né? Que a gente lançou 17 Mortos. E agora vamos lançar o Miss Boyle. São aventuras de uma espiã na Inglaterra vitoriana, mas vamos dizer, uma espiã que você não sabe bem se é a mestra dos disfarces, vamos dizer assim. Então, ela consegue estar em qualquer lugar. Eu já falei com a Nikellen aqui no canal, ela já revelou também essas produções aí, né? Ela já falou que vai publicar. E ela está produzindo um novo romance dela que dizem que vai pegar fogo. Opa. Né? Que o marido dela disse que não queria ser o editor que vai ler o petardo que ela vai mandar, sabe? Se o pessoal já achou que Viajante do Abismo já era pesado, não sabe nada do que está vindo aí, sabe? Que maravilha. E são algumas coisas que nós estamos trabalhando, né? Temos a Cláudia Lemes, temos Safra Vermelha, temos o próprio Multiverso Pulp, que já está em revisão o Multiverso Pulp Alta Fantasia, que é o próximo livro. E esse ano, não sei se você já comentou alguma das suas lives, nós também estamos lançando o selo Multiverso Pulp Apresenta, onde nós vamos trazer personagens que apareceram primeiramente no Multiverso Pulp, agora num livro completo de contos. Então teremos a Diva Galáctica, o Calimir Sem Rosto, teremos também, acho que o livro do Roberto Causo, teremos alguns do Duda Falcão também, que eu não sei quando chegam. Né? Tem bastante trabalho pela frente esse ano. Bastante trabalho pela frente. Então, em princípio, assim como o Kenny Black Moon surgiu das páginas do Anfitrião Apresenta, né, dos seus livros 13, Comboio de Espectros
e Mensageiros do Limiar, Uhum. né, mais do 13 com Bud Spex e Manzoléu, nós também vamos agora aproveitar os personagens que surgiram das páginas do Multiverso Pulp e trazer obras completas com aquele personagem, né? O que está mais adiantado, acho que é o Diva Galáctica, do Diego Mendonça. Sim, esse aí a gente está aguardando aí só a revisão final e vamos passar E a para capa. projeto gráfico aí, a capa que vai chegar aí do nosso amigo É, Fred Macedo. o projeto gráfico deve ser rápido, que eles vão seguir o projeto gráfico da série original, do Multiverso Pulp, que deu origem. Ou seja, provavelmente, então, os livros de fantasia de espada, que surgiram no Espada e Feitiçaria vão ter o projeto gráfico muito próximo do Multiverso Uhum. Pulp Espada e Feitiçaria. Os que surgiram no Ópera Espacial vão ter um projeto gráfico mais próximo do Ópera Espacial, né? E os que surgiram do horror, do alta fantasia, do multipunk, do investigador sobrenatural, que são os desse ano, também vão ter um projeto gráfico mais próximo com o seu livro de origem, né? É isso aí, essa é a ideia, manter uma identidade visual que é bem legal para cada uma das coleções que tu está criando aí, né, Arthur? Então, isso eu acho que fica Sim. bem bacana, né? E até agora me lembrei, o amigo Vitor Abdala, também organizador de Narrativas do Medo, tá vindo aí, né? Tá chegando, Tá acho vindo que aí. são 3 livros, Exatamente. não são? São 3 livros. O Vitor Abdala, ele publicou Narrativas do Medo de forma independente. Na época ele trouxe a nata dos autores contemporâneos brasileiros de horror, né, que estavam publicando no Brasil. Então você tem nomes muito fortes: Marcos Barcelos, Duda Falcão, Alexandre Calari, a Romerlin. Uhum. Tem nomes muito fortes que estão publicando aí. Oscar Nestarez também, que nós vamos publicar o livro de contos dele, também está nessa coletânea. Então, assim, tem nomes muito fortes da literatura de horror contemporânea. E ele saiu o primeiro livro, o Narrativas do Horror 1, Narrativas do Medo 1, saiu Uhum. com muita pouca tiragem, numa edição ainda antiga, né? Que foi prometido, eles fizeram acordo com uma editora que ia fazer on demand, não sei o que, o negócio não saiu lá tão bem na época, então isso ficou meio perdido, Narrativas 1. E o 2, que era um livro maior, já foi melhor produzido na época, né? Dá para ver claramente a evolução do 1 para o 2, mas também não apareceu no mercado como deveria pelo peso do nome dos autores, né? Aí o Vitor Abdala falou: Arthur, a VEC não quer relançar os livros Narrativas do Medo? Eu falei: quero! Ué, porra, tem a chance de ter esses autores aí todos dentro da VEC. Como é que eu não ia querer, sabe? Então nós refizemos o projeto gráfico Narrativas do Medo, capas novas, só capa Mas do. ilustrada Dividimos. pelo Marcel ainda, né? Marcel Marcel Bartolo. Bartolo, isso, que foi o que fez o Narrativas do Medo 2, ele fez mais 2 novas capas. Dividimos também o Narrativas do Medo 2 em 2 livros, para os 3 ficarem mais ou menos com a mesma quantidade de páginas. Né? Então, em vez de ser só 1 e 2, vai ser 1, 2 e 3, Uhum. né? Com novas capas, novo projeto gráfico. O Marcel Bartolo também fez novas ilustrações internas, né? Para Uhum. abrir os contos que ainda não tinham essas ilustrações. Então vamos lançar também, então, junto numa tacada só, a pré-venda dos Narrativas do Medo 1, 2 e 3. Ah, que maravilha, tu sabe que eu fico super contente. Um dos meus contos que participou do livro, acho que foi o Narrativa 2, que se chama Os Crimes de 10 para as 2, foi vencedor do primeiro prêmio Aberte de conto policial de Sim. suspense, né? Então, e tinha lá, tem contos muito bons nesses livros aí. Então a gente vai relançar, e a ideia é que depois haja continuidade com Narrativas do Medo 4, 5, 6, Perfeito. né? Que esse projeto dê sequência, né? Uhum. Que isso é uma característica que a VEC está tentando fazer. A gente está tentando sempre dar sequência aos nossos títulos, né? Uhum. Eu sei que o Douglas MCT já está escrevendo o Bettina Vlad 2. Lançamos ano passado também o Filhos da Lua 2. Né? Uhum. Esse ano, finalmente, vamos lançar o Guanabara Real 2, o Covil do Demônio. Né? Então, aos poucos, nós estamos dando continuidade aos nossos livros também, porque a ideia da VEC, que é crescer com os autores, né? A VEC é com em francês, Uhum. é todo mundo crescer junto, né? Nossa logo são 2 peças de quebra-cabeça unidas, né? Então Uhum. a ideia é todo mundo crescer junto, a gente realmente ser uma casa para os autores brasileiros poderem se desenvolver, sabe? Principalmente na literatura de gênero, né? Na Sim. literatura fantástica e policial. Uhum. Então, desde o ano passado, com o selo Safra Vermelha, nós abrimos para o policial, e é
E é uma área que está crescendo bastante também, né, dentro da editora. Não, com certeza. E a gente vê aí a literatura policial, o horror, a fantasia, a ficção científica e cruzamentos, né, dessas áreas, o que eu acho Sim, também sim. bem legal, né? Bom, e isso é ótimo. Isso me fez lembrar aí agora de outra coisa. Como é que andam as produções de histórias em quadrinhos, porque também são muito importantes dentro desses É. gêneros que a gente está falando. Como é que anda isso, Arthur? As produções de história em quadrinhos estão um pouco menores do que já houve. Por quê? Uhum, Porque nós tivemos uma retração gigantesca do mercado. sim. Né? Se a gente vê a quebra das grandes editoras, das grandes livrarias, aliás, que, né, Saraiva e Cultura, que respondiam por 50% do mercado, mas a entrada de novos players, né, como Pipoca Nanquim, como Comic Zone, fazendo ótimos trabalhos também, e o custo de produzir um livro colorido, né, de quadrinhos colorido, isso fez a gente dar uma freada, né? A gente deu uma segurada, né? Ano passado mesmo nós só lançamos 3 projetos de quadrinhos, né? Agora nós estamos já produzindo. Esse ano nós já lançamos 2 projetos. Um foi do ano passado, foi o Ritos de Passagem, que é um livro, um quadrinho estilo mangá. Ou seja, nós também estamos dando prioridade para o material mais preto e branco, para as questões da crise, até a Uhum. gente dar uma recuperada. Né? Então é um quadrinho tipo mangá muito legal, do Lucas Marques. E lançamos esse ano o livro dos barcos do Marçal Branco, né? Do Marçal, que é um livro Eu vi. todo em achuras colorido, lindo, 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 e meio autobiográfico, porque o Marçal é um autor que que largou a vida dele em Porto Alegre e foi viver num barco e viajando pelo mundo. E ele desenhou esse quadrinho, que é o primeiro de uma série, que é o Livro dos Barcos, contando como é que foi abandonar a vida dele para viver num barco, né? Então, o Livro dos Barcos conta como é que foi esse ano de preparação até ele sair de vez, e o que ele teve que negociar com ele mesmo, e os medos e as angústias. E é um livro, e os pensamentos, e os sonhos, e as fantasias, tudo isso misturado, né? Num livro lindo, 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 sabe? Uhum. Tem que até Legal, pegar cara, aqui, legal. se eu pegar aqui, Vê eu se vou tu sair, encontra aí. ver se eu encontro um aqui à mão. Oh, minha cara deve ter ficado grande aqui, ó. Vou sumir um instantinho, depois o Duda Depois eu edita aí. edito. Não, tá aqui, já achei, já achei. Aí Aqui, os livros retornou. da VEC estão sempre à mão. Aqui, ó. Por exemplo, essa é uma página do Marçal falando como ele se sentiu um hamster preso nas engrenagens, sabe? Uhum. Então, um livro todo feito em achura, né, colorido, né, um livro muito bonito, Uhum. né, que a gente já lançou, foi o nosso primeiro lançamento de quadrinhos esse ano. Temos agora, que já está quase entrando na gráfica, que nós estamos só esperando um lançamento, o quadrinho baseado na série Filhos da Lua, né, A Noite da Aniquilação, que é um prequel da série de romances Filhos da Lua, onde que vocês vão contar os eventos que aconteceram 25 anos, ou 15 ou 25 anos antes dos eventos de Filhos da Lua, né? Exatamente a Noite da Aniquilação, para quem lê o livro vai saber o que é, né? Então estamos lançando também esse quadrinho. Vamos lançar um de ficção científica chamado Orion também, já está na nossa lista, e mais alguns outros projetos que eu não posso comentar muito, Uhum. né? Porque já estão mais para frente, não estão tão certos assim, Uhum. mas a gente gostaria de estar fazendo algum projeto grande também, mas para esses projetos grandes também a gente vai precisar do Catarse. Né? Beleza. Então, Eu queria te perguntar ainda mais uma coisa que eu acho que é importante também para quem vê o canal, muitos escritores olham, né, além de leitores. Tu está atualmente recebendo originais, Arthur? Não está recebendo? Se está recebendo, como é que funciona isso para os assim, autores entrarem em contato? a editora é sempre aberta a receber originais. Até porque a gente não faz tanta distinção se o autor é novo, se ele é antigo e tudo. A gente quer livro bom. Né? É o principal, a gente quer livro bom. Lógico que seja um autor com base de fãs, com uma base de fãs já formada, com uma produção já feita, sempre ajuda, né, na seleção. Mas não é impeditivo para um autor novo mandar livro. Né? A gente deve ter aí também outros autores novos começando na VEC esse ano, né? Que já estão produzindo materiais que a gente achou muito legal. Então, provavelmente eu estou analisando, está lendo, né, de mandar os originais que eu pedi e eu estou lendo e avaliando. Né?
A grande questão só é que eu tenho um gargalo grande na editora, que sou eu. A parte de seleção de livros, o nosso catálogo é o nosso principal bem. Né? No nosso catálogo de livros é o nosso principal bem. A gente não pode ratear a qualidade dos nossos livros. Né? Uma editora pequena, a gente tem pouca margem para errar, sabe? Então, com isso, eu tendo a ler todos os livros que são publicados pela editora, né? Alguma coisa a gente já passou eu vou dizer assim, para editores dos selos, ou seja, então, muita coisa de policial e horror já estão contigo e com o César também, né? Me ajudando nessa tarefa, porque é muita coisa, né? Para o texto não ficar parado aí anos até chegar na vez deles para eu ler, sabe? Então a gente já está começando esse processo para ser um pouco mais rápido também, mas em princípio o principal gargalo para a leitura dos textos é que a gente lança 15 livros por ano e eu recebo quase um original por dia. Então a conta não bate, né? Você recebe 300 originais, 200 originais para publicar 15, muita coisa a gente não vai conseguir nem ler, sabe? É verdade. Por isso eu acho que uma das coisas importantes assim da gente avisar o escritor, né? Quando enviar uma sinopse, envia uma sinopse muito boa, Bem no feito. sentido de explicar bem o que vai acontecer nessa história, o que está aparecendo ali, porque a sinopse ajuda a gente ir mais longe, às vezes, naquela Sim. seleção de muitos originais que chegam, né? Você mesmo, Duda, analisando aí os originais para o Multiverso Pulp, às vezes você tem que escolher 9 contos de 80, de 100 contos. Entre 100, é tipo assim, ó, 10% do que é enviado é o que vai ser publicado, né? Mas em geral, sim, no Multiverso Pulp são autores mais novos, no sentido de que estão iniciando, e mesmo assim a gente já está abrindo espaço para esses autores, né? Como, por exemplo, o Multiverso Pulp apresenta que a gente vai publicar o Diego Mendonça, né? Depois vai publicar o texto do Camilo Sem Rosto, que é do Lucas, que são autores novos que estão participando do multiverso, né? Que a gente encontrou boas histórias e disse, olha, faz uma história sobre esse personagem, né? E os autores vão em frente. Né? Exatamente, nós também estamos tentando deixar essa porta aberta, porque claro. a literatura tem que ter renovação, né? A gente também não pode ficar publicando o mesmo autor a vida toda, o mesmo tipo de texto repetido a vida toda. Então, eu sei que no Alta Fantasia vai ter um autor africano, não é isso? Vai ter um autor africano, ele é um então, autor... vai ter o nosso primeiro autor africano, exatamente, que nós vamos publicar. Ele é um autor que está bem no início, né? Ele vai estar iniciando as suas publicações, e acho que vai ser bem legal ele participar, porque ele vai estar trazendo uma visão de um lugar que praticamente a gente não dialoga, né? Ele é de Luanda, né? Então, é de um lugar Sim. bem diferente, né, para nós, né, para concepções culturais, e vai ser super legal, muito legal o conto dele de fantasia, ele vai participar do volume 5 também. Então, isso são coisas legais que a gente gosta de fazer, também abrindo então é isso. espaços. Então, às vezes, assim, a AVEC é aberta a novos autores, sim. O grande problema é o gargalo que a gente tem que conseguir analisar, né? Logicamente, se é um autor que já participou da Odisseia de Literatura Fantástica, já veio, a gente já conhece ele pessoalmente, sempre a gente tem um carinho maior porque a gente já conhece, né? Porque sempre a gente ajuda, já conhece claro. a produção, sempre ajuda, né? Então, participar dos eventos é importante, participar da cena literária é importante, não comprar treta na cena literária também é importante, né? Então, assim, se a gente percebe que a pessoa quer viver de escrita, quer estar produzindo, está produzindo com alta qualidade e tudo, a gente tem canais. E o selo Multiverso Pulp é um selo que a gente não faz distinção, por exemplo, de se o autor é novo ou não, a gente quer boas histórias. Inclusive, eu sei de autores mais graúdos que mandaram seus contos para o Multiverso Pulp e não entraram, sabe? E autores novos que entraram, sabe? Então... E é isso, quando tu escreve, como autor, tu escreve um conto, nem sempre o teu conto vai ser aprovado para aquela determinada antologia, né? Pode ser para outra, ou daqui a pouco tu vai ter que reescrever Sim. mesmo, mas é uma coisa normal, assim, nesse processo de se seleção. A gente está publicando o Howard e Lovecraft, eles tiveram contos recusados, né? Se o Robert Howard teve conto recusado, o Lovecraft teve conto recusado, todo mundo tem. Isso vai fazer parte da vida dos autores também, sabe? Claro.
Não é que seja, às vezes, ruim o conto. Às vezes, para aquela seleção, aquele conto, às vezes, já tem um outro no mesmo tema, Uhum. ou por uma questões de que foge um pouquinho do tema, não entra. Eu já vi isso quando a gente lançou Espada e Feitiçaria. Tinha muitos contos que caberiam muito mais no alta fantasia do que no Espada e Feitiçaria, né? E acabaram não entrando por causa disso. Né? Então, às vezes, Exatamente. o tema foge um pouco e acaba não sendo, mesmo com o livro, um conto muito bem escrito, às vezes não entra bem dentro do tema, da Uhum. composição, às vezes alguém já escreveu um conto parecido que deu uma prevalência, deu uma Uhum. preferência do organizador, né? Não, Então, mas mesmo assim é uma porta aberta. Então, e é bom esse toque, né? Porque apesar da gente estar falando aqui sobre a VEC, um autor que não foi selecionado, não significa que ele não vai poder enviar aquele mesmo conto, talvez para outras antologias, outras editoras, né? sim. Então isso é uma coisa importante dos autores saberem, né? Essa busca é uma busca constante para o escritor, né? Uhum, Para encontrar assim o seu espaço, né? Mas, Arthur, cara, tô com muita saudade de ti, faz tempo, né? Que a gente não sim, se encontra sim, pessoalmente. O Arthur vinha aqui em casa, nós tomava cafezinho, tomava sim. Coca-Cola, comia um bolinho, né? Um docinho e Aham. tal, bater um papo. Infelizmente a gente não está podendo fazer isso, mas está sendo ótima essa conversa, porque né, mesmo virtual parece que a gente aí tá tão perto, né, Arthur? Não, Mas eu. e se vocês perceberem, né, do da VEC, ano passado ganhou, foi finalista do Jabuti, né, Sim. ganhou os prêmios Odisseia, né, com a qualidade. Então nós estamos querendo ser realmente a casa da literatura fantástica no Brasil, né? Eu mesmo já fui organizador da Odisseia, né, há alguns anos. Então a gente quer ser, é um movimento importante, a gente tem que estar presente, a gente tem que se ajudar, né? Os autores, todo mundo tem que fazer um esforço para a literatura crescer. E nesse momento, mais do que nunca, é importante a literatura crescer. A literatura, bem ou mal, é também um momento de resistência, um momento de você colocar suas angústias no papel, os autores colocarem a, os seus questionamentos no papel, né, desse mundo louco que nós estamos vivendo Mundo hoje, louco, né, cara? né? E a literatura fantástica serve muito para isso também, né? Para É, fazer as analogias necessárias para você conseguir tratar esses temas de uma maneira palatável, sabe? E assim, né, manter essa resistência é um dos grandes objetivos do canal, é manter umas conversas aqui, esses bate-papos. Eu nunca tive intenção de ser youtuber, mas é exatamente para, né, e nem sou, mas é para manter, né, essa conversa, né, sobre literatura, apresentando o trabalho de editoras, de autores e nos preparando, né, para o evento realmente virtual da Odisseia, que vai ser dia 1º, 2 e 3 de outubro. Aí a gente vai ter, né, as mesas temáticas e autores convidados, né, falando sobre os temas que nós ainda vamos escolher, né? Eu vou conversar sobre isso com os Sim, autores sim. convidados, mas a gente vai ter todo esse processo, mesmo que virtual, e no dia 3 de outubro a entrega do Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica. E, Arthur, eu quero te agradecer Oi? muito, porque tu é um dos apoiadores, né, do canal. Isso me ajuda muito para continuar produzindo aí esses bate-papos, né? E é confiante de que em algum momento ainda tem esperança, Uhum. né, de que nós possamos nos encontrar, né, em eventos, Sim. né, presenciais em algum Ai. momento depois que a gente vencer essa pandemia, né? Duda, o que eu queria dizer é que a VEC é uma das editoras que estão publicando literatura fantástica no Brasil, mas não é a única. Tem Com outras certeza. editoras fazendo um bom trabalho, tipo a editora Draco, a Monomito, né? A Metamorfose aqui do Rio Grande do Sul também está começando uma produção de literatura fantástica, né? Nós temos aí editoras investindo então, quer dizer para o teu público também, que está nos assistindo, não só prestigia a VEC, mas como prestigia todas as outras editoras e autores que estão fazendo esse esforço de publicar no Brasil. Que bem ou não é Com quase um ato certeza. heróico hoje em dia ser publicado no Brasil, sabe? Temos que prestigiar não só a VEC, como todas as outras, sabe? Porque só com o mercado mais forte, com uma cena mais forte, com autores conseguindo viver de escrita, que nós vamos conseguir ter um mercado de literatura fantástica realmente maior, E um melhor, com mais mercado possibilidades. profissional, né? E um mercado Uhum. profissional com uma base assim constituída sobrevive,
e começa também a produzir outras coisas que são tão importantes, né? A ter mais produção de quadrinhos nessa área, a ter mais Sim, produção de filmes, de seriados também. Tudo é uma cadeia que é conjunta, e eu acho que a grande base é a literatura, né? Em sim. relação a todas elas. E que eu te falar, Duda, também, outro detalhe, é que a VEC, ela gosta muito de projetos multimídia, né? Pelo menos dentro do que a gente pode fazer Sim. de editora, né? Então, nós já tivemos alguns personagens nossos que surgiram na literatura que viraram quadrinhos, né? Foi o caso do Le Chevalier, que a gente lançou primeiro o romance e depois virou quadrinhos. Agora, esse mês de março, vai entrar em pré-venda um caso contrário, ele foi literatura em outras editoras, foi lançado como quadrinho, que foi o Cão Negro, do César Alcázar, Hum. e agora, esse mês, vai sair. Ele já lançou em e-book o Cão Negro de Clondalf, mas esse mês vai estar a pré-venda do livro com todos os contos produzidos pelo César, com o Cão Negro, com o Anraf, o Cão Negro de Clondalf, né? O Muito legal. personagem dele. Então a gente também vai estar lançando esse mês, vai ser lançamento. E pela primeira vez nós vamos estar fazendo o lançamento de um RPG junto com o romance baseado no RPG. A gente vai Show. estar lançando o RPG Lições, que é de aventuras de pessoas que vão para outros mundos, né? Inclusive pode ser até mundos literários, né? Nada impede. E vamos lançar junto o primeiro livro da série de romances do Lições, que é o Rubre Roxo, onde nós teremos 4 personagens indo para o mundo dos pesadelos, que é um dos cenários do Lições, né? Uhum. Que seria um mundo que nem o nosso, mas dominado pelos pesadelos, né? Que também é o cenário do Pesadelos Terríveis, o primeiro RPG que o Jorge Me lembro. Valpassos publicou pela VEC. Então a gente está trazendo esse cenário para o Lições e estamos lançando o primeiro livro da série, que é o Rubre Roxo, também vai ser um romance dentro desse cenário, né? Então estamos começando a crescer na nossa multimídia aí, né? O Filhos da Lua, que foram romances, estamos trazendo quadrinhos do Filhos da Lua também. Então é um movimento bem legal também a gente ver esses desdobramentos, sabe? Uhum. Não vou falar nada dos projetos audiovisuais, mas vamos dizer assim, já tivemos alguns livros da editora vendidos para audiovisual. Então, quem sabe daqui a pouco a gente não vai poder anunciar, assim que as produtoras anunciarem, a gente não possa anunciar também alguns projetos de Tomara, literatura cara. fantástica que vão ser convertidos para o audiovisual, sabe? Pô, estaremos aguardando, cara. Que muita produção legal que está chegando aí, me deixou muito curioso e é bom. Eu fico muito contente de participar de alguma delas aí contigo, cara. Arthur, muito obrigado, meu amigo. Um abração aí virtual para ti e a gente se encontra assim que possível. Tá ok então, gente. Um grande abraço, até mais. Valeu, abração.